Bom dia, senhores torcedores do canal CNFU. Estamos aqui para falar sobre uma notícia urgente que eu acabei de ver agora no Zé Ilan e também no Thiago Ferreira da Hora do Flu. A diretoria do Fluminense acaba de aceitar a proposta do Banco BTG para virar SAF. Isso aí vai ser um grupo de torcedores ilustres do Fluminense que vão comprar a SAF no Fluminense, e inclusive um deles deve ser o André Esteves, né, que é o dirigente do Banco BTG. Todo mundo sabe que ele é bilionário, tem muito dinheiro, e ele junto com outros torcedores ilustres vão investir no Fluminense. Pelo que vinham falando já há algum tempo, eles vão comprar, segundo informações, né, eles vão comprar as dívidas do Fluminense, né, o Fluminense deve mais de 800 milhões, eles vão comprar, vão pagar as dívidas do Fluminense e ainda vão investir 800 e poucos milhões no Fluminense. Então, o Fluminense deve pegar esse dinheiro para investir em infraestrutura, no CT e também lá em Xerém, com a molecada. Então, no time vai ser no futebol vai ser para contratar jogadores, né? Para melhorar o time, e o clube ficando sem dívidas, vai melhorar bastante a situação do clube. Isso é uma situação meio polêmica, né? Porque o Banco BTG ele vai comprar com esse grupo de torcedores ilustres e vai colocar o Mário como CEO do clube. Isso aí torna uma divisão, né? Até porque nós estamos em ano de eleição, aí tem a oposição, vem contra, muita gente vem contra, mas se vocês pararem para pensar, a minha maneira de pensar, cada um tem seu jeito de pensar, eu tenho o meu. O Mário ele tem muitos erros, mas também tem muitos acertos. Eu acho que o Fluminense chegou aonde chegou aí, né, com dois títulos de Carioca em cima do Flamengo, que é um time milionário, né, que tem muito investimento, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Recopa, está fazendo uma campanha esse ano boa, nas duas Copas que está disputando, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro não está fazendo uma bela campanha, mas ele está ali em 8º lugar, né? Por enquanto, tem 2 jogos a menos do que a maior parte dos clubes, né? E fez uma belíssima campanha no Mundial de Clubes, né? Chegou onde ninguém esperava, que pelo time que tem, quando saiu daqui do Brasil, o Fluminense, sinceramente, é o time mais fraco dos 4 que foram disputar o Mundial Interclube. E fez uma belíssima campanha, chegando à semifinal do Mundial, e eu acredito que se o João Pedro não viesse para o Chelsea e o Martinelli e o Freitas não tivessem levado o segundo cartão amarelo, talvez o Fluminense tivesse chegado à final, mas são coisas do passado. Mas aí o Fluminense tem feito, o Mário tem feito uma boa administração, tem alguns erros, muitos erros, né? Contrata alguns jogadores gastando um dinheirão que às vezes não deveria ser contratado, mas erra em uns, acerta em outros, como acertou no John Arias e alguns outros jogadores. Parece que está acertando no Bernal também, que a tendência do Bernal é crescer, evoluir bastante, é um grande jogador, mas comete vários erros também. Mas para quem é contra o Mário CCO, ainda não está decidido, né? Vai ter a votação dos sócios, para os sócios decidirem se vão aceitar, aprovar ou não a SAF. Aí começam as críticas, né? Críticas e alguns elogios. Eu acho que o Fluminense teria que virar SAF. Ia chegar uma hora que ele realmente iria virar SAF.
Porque apesar do dinheiro que ganhou no Mundial, o Fluminense ainda tem muitas dívidas e tem muitos problemas a resolverem. E é o caminho de quase todos os clubes do Brasil é virar SAF. Aí, sendo comprado a SAF com vários tricolores, eu acho que seria uma maneira, de repente, de acordo. Pode dar certo, pode não dar também. Como no Vasco veio um cara com dinheiro, comprou aí e deixou o Vasco pior do que estava antes. Tem o Curitiba, tem outros lugares. O que deu mais certo até agora é o Botafogo, mas também está tendo alguns problemas aí agora do Textor comandar sozinho, porque era um grupo e não sei o que vai resolver. O Bahia, aos poucos, é o que tem dado mais certo, porque é o grupo City, né, que comprou, está levando jogadores para o Bahia para depois, de repente, levar para o City também. E o Bahia tem vindo evoluindo, né, por todo ano aí agora. Então eu acho que, na minha maneira de pensar, o Mário CCU, eu acho até correto, porque ele sabe, ele além de ser advogado, ele tem administrado o clube, sabe o que está acontecendo, o que não está, tem negociado com o Banco BTG, no André Esteves, né? E os dois sabem a situação do Fluminense, tudo que tem aí, os problemas que tem, que não tem, as coisas boas que fizeram, as coisas ruins que aconteceram, e ele de repente pode ajudar o BTG, mas isso aí dele ser CEO não quer dizer que ele vai ficar a vida toda. O André Esteves, esse grupo que vai comprar a SAF do Fluminense, pode de repente virar, não gostar do trabalho do Mário, botar ele para fora e botar outro no lugar dele. Que ali ele não foi eleito. Ele está sendo colocado, vai ser colocado, se for aprovada a SAF, para trabalhar como CEO, como qualquer outro trabalhador. Não fazendo o trabalho direito, correto, ele é demitido e vem outro para o lugar. Então, eu não acho isso errado, eu não acho isso conflito de interesse. Eu não penso dessa maneira. Respeito quem pensa, mas eu, sinceramente, não penso dessa maneira. Então, a gente tem que aguardar se realmente... Essa informação, quem deu foi o Lauro Jardim, no jornal o Globo. Aí o Ilan estava falando numa live que ele fez, e o Thiago Ferreira fez um vídeo também no canal dele, Hora do Flu. Aí ele deu a opinião dele, ele pensa em algumas coisas parecidas comigo. Agora é ver se os torcedores, quando for marcado o dia da votação, se os torcedores vão lá, votem, para depois ter o respaldo do que votou, né? Para ver se for aprovado, se vai ser feito um bom trabalho ou não, para qualquer coisa tentar correr atrás, depois que for aprovado, se der errado. Mas eu acho que para o Fluminense, se for como falaram, né, que eles vão comprar as dívidas do Fluminense, deve melhorar bastante. O Mário, como CEO, eu acho que não impede de ter eleição para presidente no final do ano. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele vai ser CEO, mas deve ter o presidente do clube também, porque o Fluminense não é só futebol, né? Tem outra parte, tem a parte social, tem outra parte lá, e tem que ter o presidente. E tem que ver realmente como é que vai ser isso. A gente até agora só sabe mais ou menos o que foi falado pelo Lauro Jardim no Globo. A gente não sabe o que tem realmente que pode acontecer. E eu acredito que, do jeito que o Mário ele deve fazer uma coletiva, deve marcar uma coletiva na Flu TV para falar para o público mais ou menos como é que vai ser feita essa SAF e a data mais ou menos que deve ser marcada para votação. Então a gente no momento
é só aguardar as possíveis novidades, né? A coletiva que o Mário deve fazer para explicar o que realmente vai ser feito, como vai ser feito, e a marcação da data, no caso da votação para aprovação ou não da SAF. Eu, no momento, infelizmente, eu não estou podendo ser sócio, mas os sócios têm a responsabilidade de ir lá e votar para depois não ficar criticando se foi aprovado ou não. Ter o seu voto consciente para ver o que vai acontecer depois. Quem achar que não deve ser SAF com o Mário como senhor, volta não. Quem achar que deve, que não altera nada, que deve ser, para continuar o trabalho que está sendo feito, vota sim. Então, independente de qualquer coisa, vai estar na mão dos torcedores. Os torcedores é que vão decidir se vão aprovar ou não a SAF. Dito isso, vamos aguardar para ver o que vai acontecer e possíveis novidades aí. Com certeza o Mário, de repente, deve dar uma coletiva hoje ou amanhã, ou no mais tardar quarta-feira, sobre esse assunto da SAF, para que a gente possa ficar sabendo melhor sobre o assunto. Não sou a favor do Mário, não sou contra, eu sou a favor do Fluminense. E na minha opinião, como torcedor e também como influente aqui, né, eu acho que não altere nada, eu acho que deve ser uma boa para o Fluminense sim, dependendo de como vai ser negociado essa SAF, dependendo do dinheiro que vão injetar no Fluminense, o valor, se vão pagar todas as dívidas realmente do Fluminense e se vai ter um dinheiro para a infraestrutura do Fluminense na sede, no CT, em Xerém e um bom dinheiro para contratar jogadores também. Que aí o dinheiro que começar a aparecer no Fluminense, a gente vai poder investir depois nos jogadores, que vai estar livre das dívidas, né? Vamos ver o que o Fluminense vai dar de volta, se nós vamos perder alguma coisa ou não. Isso tudo deve ser falado numa coletiva que o Mário deve marcar para a gente ficar sabendo melhor sobre isso, né? Dito isso, agora, se vocês puderem, né, fazer um Pix para ajudar o canal, faça o Pix. O meu Pix são dois Pix. Um é o e-mail e o outro é um Pix menor para ajudar quem tem alguma dificuldade de digitar. E os dois Pix são do Banco PicPay. O Pix meu, primeiro paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Ficamos por aqui. Foi mais para falar sobre isso, pela SAF. Vocês podem depositar o valor que quiserem só para ajudar o canal. Mas ficamos por aqui, a notícia foi mais para falar sobre isso. Qualquer notícia, se eu puder, eu volto aqui para falar com vocês. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.